Esses dias eu li uma revista de portas abertas desse mês. Esperança em meio à guerra é o título do artigo principal. E nesse artigo narra a história de um iraquiano que, durante a invasão do Iraque pelas forças do Estado Islâmico, daquele grupo terrorista, muitos cristãos tiveram que fugir das suas cidades, inclusive do seu país, e foram se refugiar em outros lugares. Quando voltaram, encontraram suas casas, propriedades, posses, tudo destruído. E ele narra o testemunho de um desses homens. Eu não sei a pronúncia do nome dele, deve ser alguma coisa parecida com Rabia, Dr. Rabia. Então eu vou ler aqui um trechinho dessa reportagem. O veterinário Dr. Rabia, por exemplo, tinha 3 casas, muito gado e outras posses. Em poucas horas ele perdeu tudo. Hoje mora com a esposa e 5 filhos em um modesto apartamento de 2 quartos. Ele sente que Deus usou os terroristas para despertar a igreja no Iraque. Eu não precisava mais das minhas 3 casas. Entendo agora que a vida não é para acumular tesouros na terra. Compartilha o cristão que diz que é muito mais rico agora. Ele conta como sua vida cristã estava no automático. Eu ia à igreja no domingo, mas era apenas uma rotina, como comer ou dormir. Agora vejo que eu estava dormindo, porque minha fé não estava viva. Eu não tinha tido um encontro pessoal com Jesus. Vejo que o Estado Islâmico foi um presente de Deus. Sem ele, eu não conheceria Jesus como conheço agora. Dr. Rabia tem como missão evitar que os cristãos deixem o Iraque e os ajuda a retornarem ao país, oferecendo-lhes emprego e casa através de uma rede de voluntários que criou. Graças a ele, centenas de cristãos têm lugar para morar e emprego, pois Rabia coloca cristãos deslocados em contato com homens de negócio. Eu quero só destacar a frase que ele citou aqui. O Estado Islâmico é um presente de Deus para mim. Isso é loucura. As atrocidades que esses caras fizeram no Iraque e na Síria, e esse homem diz que foi um presente de Deus para ele. Ou ele está louco, ou nós estamos. Ou ele está valorizando as coisas erradas, ou nós estamos. Nós vivemos em função de quê? Ele diz que ele vivia em função das suas casas, do seu gado, dos seus bens. E ele entendeu que viver em função de Jesus era o que ele precisava. E nós? Vivemos em função de quê? Parece que nós é que estamos loucos. Enlouquecemos. O amor ao dinheiro traz ilusões. Por isso o apóstolo Paulo, no texto que nós vamos ler hoje, nos alerta, sabendo que muitos falsos ensinos estão por aí dentro da própria igreja, nos iludindo com o amor pelo dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6. A partir do versículo 6, nós vamos ler
alguns versículos, selecionar alguns versículos aqui dentro desse capítulo. Então, 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 6. Diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Pula agora para o verso 17. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Vamos orar. Nosso Deus, acorda-nos, desperta-nos. Faz-nos ver aonde e para que estamos dedicando a nossa vida. Não nos deixa continuar iludidos, Deus, por aquilo que o dinheiro promete dar e não pode dar. Acorda-nos desse sono, Senhor, e faz-nos enxergar como essa vida aqui é passageira e que não podemos levar nada dela. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, para ouvir a Tua palavra agora, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O amor ao dinheiro e suas ilusões. É sobre isso que nós vamos falar aqui. Para nossa alegria, Paulo não diz aqui que a solução para o problema do amor ao dinheiro é o Estado Islâmico. Que alívio, né? Mas foi para o doutor Rabia. Eu não sei qual é exatamente a solução de Deus para o seu problema. Mas se eu fosse você, eu pediria: Senhor, seja qual for, não me deixa ser levado. Me traz de volta. Eu não quero andar longe do Senhor. Eu não quero pensar numa eternidade longe do Senhor. Na verdade, nesse texto, e também o Dr. Rabia lá no Iraque, descobriram que aquilo que nos afasta do amor ao dinheiro é a satisfação em Deus. É quando nos satisfazemos nele. Quando Deus é suficiente para nós. É isso que o texto repete de várias formas aqui, usando palavras diferentes. Mas esse é o coração do texto. Especialmente nessa primeira parte, versículos 6 a 8. Deus, ou Cristo, é a verdadeira fonte de satisfação. Talvez a melhor interpretação do versículo 6, que a gente leu aí, que é difícil de interpretar, não é tão simples,
De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. A melhor interpretação desse texto está em Filipenses. Filipenses capítulo 4, versos 11 a 13. Volta um pouquinho sua Bíblia aí. Deixa marcado aí que a gente vai voltar para aí. Filipenses 4, 11 a 13. Diz: digo isto, Paulo está dizendo aos Filipenses, 4, 11 a 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi que a minha satisfação não depende da quantidade de bens que eu tenha, não depende do meu salário, não depende do depósito que eu tenho no banco, não depende da previdência que eu estou acumulando. Porque se a minha vida, a minha esperança se restringir a esse mundo, como diz Paulo em Coríntios, eu sou o mais miserável de todos os homens. O mais miserável de todos os homens. Onde que está o teu tesouro? Onde que está o teu coração? Em torno de que gira a sua vida? Você vive para quê? Voltando lá para o texto de Timóteo 6, no versículo 7 agora, parece um ditado popular, não é? O versículo 7, ele diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Não é muito comum, uma frase muito comum que a gente diz: você veio com nada para esse mundo, você não vai levar nada daqui. Não se iluda. É muito comum na hora que que eu estou lá oficiando o funeral de alguém, ouvir essa frase. Isso nos lembra que a gente não leva nada daqui, né? Só que a pessoa participa do enterro e no outro dia seguinte ela já esqueceu, e ela está vivendo em função de novo daquilo que ela não leva desse mundo. Saber algumas verdades não transforma a vida de ninguém. O problema é aplicar a vida, trazer aquela verdade para confrontar a minha vida e mudar a minha vida. Os valores precisam mudar. O entorno do que você está correndo ou vivendo precisa mudar. Numa época como essa, onde a ansiedade é a doença comum, a preocupação com o futuro é o que está nas nossas conversas. Paulo repete aqui, no verso 8, a mesma afirmação que Jesus já fizera antes. No verso 8 aqui ele diz: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Jesus disse isso também de outra forma, de uma forma muito mais bonita, muito mais poética até. Ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Olhe para as aves, olhe para os lírios no campo. Eu não cuido deles, e eu não vou cuidar de vocês. Por que essa ansiedade, esse correr atrás do vento? Por que esse viver em função de algo que você não vai poder levar? Aprender a se contentar com o que tem, sabendo que nada podemos levar, deveria nos fazer felizes, em paz, tranquilos, aquietar o nosso coração.
Não é o que nós pedimos para Deus muitas vezes: Senhor, eu quero ter a tua paz, mas eu não quero deixar de correr atrás das coisas que eu quero, porque eu acho no fundo, que estas coisas é que me trarão paz. Essa é a ilusão que o amor ao dinheiro vende, e nós compramos. A questão é: Cristo de fato nos satisfaz? Eu tenho plena satisfação em Deus? Eu sei que se eu tiver a minha fé em Deus, o resto não importa? É verdade? Ou é só uma frase de efeito? É verdade na sua vida, na minha vida? Qual é o problema então? E aí nós vamos para a segunda parte desse texto. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o começo do versículo 9. Aliás, do versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso aos que querem ficar ricos. Aos que querem ficar ricos, ele diz aí no início do verso 9. A minha experiência de vida, desde a infância, foi muito diferente do Dr. Rabi aqui lá do Iraque. Mas eu aprendi algumas coisas também. Meu pai era um homem inconformado com a sua situação. Ele foi o único filho que estudou até o ensino médio. Portanto, ele, desde de jovem, carregou uma responsabilidade. Eu tenho que ir além dos meus irmãos. Nessa fase da vida, da juventude e do início do casamento, ele se aproximou de alguns políticos. Mas frustrou-se. Tentou participar de negócios que davam lucros. Só que eram negócios ilegais. Terminou preso. Depois que saiu, ele tentou no jogo conseguir a riqueza que ele tanto sonhava. Gastou o que tinha e o que não tinha. Se afundou cada vez mais. Perto dos 50 anos, com a saúde já bastante debilitada, ele se aquietou. Forçosamente. E finalmente estava aprendendo a se satisfazer com o que tinha. Faleceu com 51 anos, depois de voltar para a igreja. Finalmente ele descobriu a vida, no final da vida. Mas ele correu a vida toda atrás do vento. E essa lição está muito firme na minha mente. Talvez eu não tinha esse discernimento que hoje eu tenho. Certamente eu não tinha. Eu aprendi que a verdadeira alegria, ou satisfação, ou contentamento, está muito mais perto de quem se realiza no que tem, do que o que busca o que não tem. Eu não sei se você está correndo atrás de ilusões, mas o texto é para nos acordar
esteja contente com o que Deus lhe deu. Não estou falando para você parar no tempo e não lutar por mais nada, mas eu estou falando, não ache que a sua felicidade está nas coisas que são prometidas para você, que o dinheiro promete. Não estão nelas. Provavelmente ela está aí com você, mas você não tem desfrutado dela. Meu pai correu atrás de felicidade, só encontrou quando ele desistiu de correr, porque ela estava lá, na família dele. Segundo Paulo, aí no texto, no versículo 9, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas. Isso lembra para mim, ou lembrou para mim, quando eu estava estudando, a parábola do semeador. Quando Jesus contou a parábola, ele disse que ele semeou a semente em 4 tipos de solo diferentes. O primeiro, vieram os pássaros e pegaram a semente, porque ela tinha caído na beira do caminho, solo duro. O segundo, caiu entre pedras. Então, quando vieram as lutas e as provações, aquilo que havia brotado morreu, o sol fez secar a planta. E o terceiro, que é exatamente esse aqui, foi aquele que nasceu entre espinhos. No início parecia proteger a plantinha, mas à medida que os espinhos foram crescendo, e a planta também, os espinhos sufocaram a planta e a mataram. E Jesus diz que assim é aquele que corre atrás das riquezas, das fascinações deste mundo, das ilusões deste mundo, serão sufocados por elas no final. Salomão também falou sobre isso. Em Provérbios 23, versos 4 e 5, ele diz que as riquezas criam asas e voam para longe. Isto é, as riquezas são passageiras, não garantem nada. O dinheiro, ou os bens, ou seja lá o que for, não pode lhe garantir nada. Não se iluda. Amar o dinheiro é ilusão, porque ela voa, tem asas, Salomão disse. Não corra atrás delas, elas vão sair mais rápido de você do que você pode pegá-las. Tem uma maneira muito prática da gente avaliar como é que está a nossa situação em relação ao amor ao dinheiro. Quando a gente fala de dízimos e ofertas na igreja, a gente não está falando de quem tem muito para dar e quem gostaria de contribuir. Nós estamos falando de quem prioriza o reino de Deus e resolve colocá-lo em primeiro lugar na lista do seu orçamento. Deus primeiro. Portanto, o meu dízimo, a minha oferta, a minha contribuição para quem necessita, está em primeiro, não está em último. Sabe por quê? Se ela estiver aqui embaixo, eu tenho tantas despesas, não é? Mais cedo ou mais tarde, não vai chegar aqui o meu dinheiro. Eu vou acabar no meio. Mateus 6,33, muito conhecido nosso, muito citado, que a gente sabe, né? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas, ou estas coisas, vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar, é isso que a gente faz? Colocar Deus em primeiro, na hora que a gente contribui,
Ou a gente coloca em segundo, em décimo, em último? Se der, eu contribuo. Sabe, essa questão de dízimos e ofertas, eu acho que eu sou a pior pessoa do mundo para ficar ensinando sobre isso. Ontem mesmo a gente teve reunião de diáconos. E o pessoal estava falando, pastor, você precisa falar sobre dízimo e oferta. A tesoureira da igreja de vez em quando fala, pastor, precisa falar sobre dízimos, que a coisa está feia. Esse mês que passou, quase a gente não chegava no fim. Esse mês foi longo, viu? As contas não terminavam. Mas tem duas maneiras de nós ensinarmos sobre dízimos e ofertas. A primeira delas diz assim: dê a Deus e Ele lhe dará mais. Multiplicará os seus recursos. Fará você prosperar. Dê a Deus e Ele lhe dará mais. Essa é a maneira que nós não ensinamos aqui, porque essa não é a maneira bíblica. O que nós ensinamos aqui é: busque a Deus em primeiro lugar. Isto é, satisfaça-se nele. Coloque-o em primeiro da sua lista. E certamente Ele suprirá não as suas vontades, mas as suas necessidades. É isso que Mateus 6,33 diz. E diz mais lá, se a gente olhar o versículo seguinte, ele está falando para a gente não olhar para o dia de amanhã com preocupação, porque basta cada dia o seu próprio mal. Não fique preocupado com amanhã. Hoje Deus vai suprir a sua necessidade, amanhã Deus vai suprir também. Deus em primeiro lugar. Nós fazemos isso na hora da nossa contribuição. Deus está em primeiro lugar. Na hora de tomarmos decisões, consultamos a Deus em primeiro lugar. Como é que a gente consulta a Deus? Orando, lendo a sua palavra, consultando os nossos irmãos, nossos líderes, ouvindo conselhos, não é? Consultamos a Deus em primeiro lugar. Ou Deus pega de nós o que sobra? Colocar a Deus em primeiro lugar é dar a Ele as nossas primícias. Isso era lá do ensino do Velho Testamento. Moisés falou: os primeiros frutos consagre-os a Deus, para reconhecer que veio dele tudo que você tem. Gratidão. Essa é a palavra quando a gente fala em dízimos e ofertas. Gratidão. Achei muito interessante um comentário do John Stott sobre esse texto aqui. Ele diz assim: para Paulo, a cobiça é um mal autodestrutivo, ao passo que a simplicidade e o contentamento são virtudes belas e cristãs. Ou seja, ele não é a favor da pobreza, ele não é a favor da pobreza contra a riqueza, mas a favor do contentamento contra a cobiça. Paulo aqui não é a favor da pobreza contra a riqueza, mas a favor do contentamento, da satisfação contra a cobiça, o desejo de ter o que você não tem. A última parte do texto que a gente leu
não está falando do amor à riqueza, ao dinheiro, mas está falando daqueles que são ricos. A igreja tinha pessoas, a igreja de Éfeso, onde Timóteo estava, tinham pessoas que tinham um status, condição social melhor. Eram ricos, segundo Paulo. E ele escreve agora para esses, não aqueles que correm atrás do dinheiro, mas aqueles que já o têm. E ele dá alguns conselhos também. O conselho àqueles que já têm recursos, ou bons recursos. Ele diz, a partir do verso 17, eu não vou ler tudo, vou apenas mencionar alguns pontos. Primeiro conselho, não sejam orgulhosos. Não se julguem melhores do que outros, porque vocês têm recursos. Segundo conselho, não pensem que seu futuro está garantido por causa da riqueza. Mas em Deus é que o futuro de vocês está garantido. Paulo está dizendo ainda no versículo 17. Mas ele diz agora, a partir do verso 18 e 19, o que eles devem fazer. Primeiro, pratiquem o bem. E ele fala como? Ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. Então, a ênfase que ele dá aqui é que os recursos que vocês têm não sejam de vocês, mas estejam prontos a repartir com os outros. Estejam prontos a dar, sejam generosos. Ele diz mais, agora no verso 19, que acumulem para si tesouros. E ele diz que tesouros são esses, são sólido fundamento, garantia para o futuro. Você quer uma garantia para o futuro? Não põe na poupança, nem na previdência, nem naquele investimento que pode lhe dar o que você acha que vai resolver o seu problema. Mas ele diz, acumulem tesouros nos céus, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Como é que se acumula tesouros nos céus? O verso 18. Pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. Esse daqui, conselho de Paulo, é exatamente o contrário da historinha que Jesus contou. Eu quero ler com vocês essa historinha. Lucas capítulo 12, a partir do verso 15. Lucas 12, a partir do verso 15. Ele diz assim: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vai sobrar o quê? Nada. Guarde mais. Sinta-se protegido com a sua riqueza ou com os seus recursos. Não reparta com os outros. E sabe o que você vai levar daqui? Nada. Sabe o que você vai plantar para a eternidade? Nada.
Quero citar 2 exemplos. Primeiro, se um brasileiro vai viajar para outro país, onde a moeda não é o real, ele precisa trocar o seu dinheiro, certo? Pela moeda desse outro país. Como é que ele faz isso? Paulo responde: a única maneira de transformar as nossas posses ou o nosso dinheiro em valores eternos é, versículo 18, pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. A única maneira de você transportar algo de recurso deste mundo para a eternidade é dar o que tem e não guardar. A única maneira de você cambiar o seu recurso, o seu dinheiro, é dar o que você tem e não acumular. Troque o passageiro pelo eterno. Paulo diz: essa é a verdadeira vida. Essa é a verdadeira vida. Garanta o seu futuro eterno. Não em termos de salvação, mas em termos de galardões, de recompensas, de realização. E para terminar, eu queria terminar esse ponto aqui. Eu vou ler, é melhor. Testemunho de um homem que pregou logo após a morte de Charles Spurgeon. Ele diz assim: o Sr. Phillips, deixa eu pular esse pedaço aqui. Descrevi profusamente a entrada abundante de Spurgeon no lar celestial, os amigos que tinha feito pelo uso de seus bens aqui na terra. Ali ele se encontrou com os órfãos de quem tinha cuidado e abrigado, as viúvas velhinhas, as que tinha confortado nas suas horas moribundas, os pregadores jovens de quem tinha cuidado no colégio e auxiliado com bibliotecas, e aqueles que tinham ido a campos missionários e tinham morrido antes de Spurgeon, estavam todos lá, esperando e vigiando a sua chegada. Esta é a ideia que Paulo está trazendo para nós aqui. Ele investiu, ele deu, ele se doou, e a recompensa está lá. Você crê nisso? O que está faltando? Transformar a nossa fé em ação. O que está faltando para a gente deixar de falar muito de Jesus e viver um pouco? Stott resumiu muito bem essas verdades. Eu vou mencioná-las aqui agora, encerrando. Paulo fala contra algumas coisas e propõe outras. Paulo fala contra o materialismo, isto é, obsessão por posses materiais, e propõe uma vida simples. Paulo fala contra a cobiça, isto é, o desejo de possuir o que não tem, e propõe o contentamento, a gratidão. Paulo fala contra o egoísmo, o acúmulo de bens para si mesmo, e propõe a generosidade, a prontidão em dar. Uma vida cristã equilibrada está baseada em simplicidade, contentamento,
generosidade e gratidão. Será que nós temos cedido às ilusões que o amor ao dinheiro provoca? Ou será que nós temos buscado nessas qualidades, simplicidade, contentamento, gratidão, generosidade, o equilíbrio da nossa vida presente e a certeza do tesouro futuro? Ilusão das riquezas ou a certeza do tesouro eterno ao lado do Pai? Qual é a sua escolha? Onde está centralizada a tua vida? Vamos orar. Enquanto você ora, avalie a sua vida aí. Ela está girando em torno de quê? Senhor, tira a venda dos nossos olhos, porque muitas vezes estamos tão iludidos, Senhor, com as coisas, com as promessas que o dinheiro faz, acreditando nelas, que as nossas vidas estão em torno disso. Então acorda-nos, Senhor, desse sono, desse sonho, dessa ilusão, e ajuda-nos a lembrar que essa vida é passageira, não vamos levar nada daqui. E lembrar que aquilo que plantamos aqui, sim, em dar, em suprir necessidades, em investir em outros, em nos contentar com o que temos, é isso que nós vamos levar. É isso que vai plantar algo para a eternidade. Convence-nos dessa verdade, Senhor. Continua a falar ao nosso coração, Deus, nessa semana. Lembra-nos das verdades que a Tua palavra diz. E que ela sirva de referência para nós, guia para nós, para nos orientar. Nós oramos entregando cada vida preciosa nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.